Fala, pessoas do oitavo ano, tudo tranquilinho? Pessoas, acabaram aí as APs, agora chegou a hora do simulado. Galerinha, na aula de hoje aqui eu vou explicar aqui para vocês alguns exercícios referentes que vai estar lá no simulado de vocês. Gente, o simulado está super simples, basta você ler com atenção, com calma, resolver os exercícios passo a passo, não é mesmo? Lembrando a vocês que matemática não é adivinhação. Então vocês têm que fazer todos os cálculos aí com bastante paciência. Galerinha, aqui é o seguinte, nós vamos começar falando sobre dízima periódica. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Então, gente, o que é uma dízima periódica? Só para lembrarmos aí o quê? Quando a divisão ela apresenta resto diferente aí de zero, que pode prosseguir assim, infinitamente, certo? E também como resultado um decimal sem fim. Existem então duas possibilidades. Esse decimal pode ser uma dízima periódica ou dízima não periódica. Então, como nós vamos fazer aqui as diferenças? Primeiro, as dízimas periódicas, elas são formadas por períodos. Quais são esses períodos, professor? O período de uma dízima é formada pelos menores, pelos números aí, ó, que se repetem. Como assim, professor, os números que se repetem? Esses números que eles são representados por um traço acima deles. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu só vou tirar minha câmera aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Por exemplo, olha lá, se eu pegar aqui, ó, 2/3, por exemplo, ó, 2/3, feito essa divisão, vai dar 0,666 pontinhos, né? Porque sempre vai terminar em 666. Aqui, gente, então, o que nós vamos fazer? Eu sei que isso vai dar 0,6, que esse 6 vai se repetir. Então, ele vai ter esse tracinho aqui em cima, como eu havia dito. Então, o período é igual a 6. Beleza? Agora aí, ó, se for dessa outra forma aqui, ó, se for com dois números, deixa eu ver um exemplo aqui, 3/11, por exemplo. Se eu dividir 3 por 11, vai dar 0,27, 27, 27 e assim sucessivamente. Então, é igual a quanto? A 0,27 e o traço em cima. Então, o período aí, ó, é igual a 27. E existem dois tipos, né, de dízimas periódicas, as simples e as compostas. E a diferença, o que é? A simples, gente, é quando logo após a vírgula aparece o período. É igual aí, ó. Eu expliquei para vocês aí em cima. Tá vendo, ó? O 0,6 que eu falei logo no começo. Agora tem aqui o 0,27. Então esses aqui, o que eu tenho? São dízimas periódicas simples. Agora, professor, e quando ela não é uma dízima periódica simples? Ela é uma dízima periódica composta. Como que ela é? Composta, gente, aí é quando após a vírgula há uma parte que não se repete. E o período aparece aí na sequência. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar para vocês esse número aqui, ó, o 0,1, ó, 6, 6, 6. Percebam aqui, ó, que eu tenho o quê? 0, né, ó, vírgula, 1, e aqui em cima só o tracinho é no 6. Então, o que isso significa aí, ó? O que eu tenho? Essa parte não periódica é o 1. Aqui, ó. E o período é 6. Entendeu? Então, aqui, ó, ela é composta. Ou se eu tivesse um outro número aqui, ó. Suponhamos, se eu tivesse essa dízima aqui, ó. 0, vamos ver, vai, 21, 35, 35, por exemplo. Aqui ela vai se repetindo. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, 0,21,
35, e só o 35 tem o traço em cima, que é ele que se repete. Então a parte não periódica, nesse caso, seria o 21. E o período aqui 35. Então essa que é a diferença, gente. Só aí, ó, de um para o outro, beleza? Que vai estar lá um exercício para vocês aí referente aí na provinha de vocês, na hora de estar fazendo. Ah, pessoas, também nós vamos encontrar o que aqui, ó, na prova de vocês? Nós vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. Gente, porcentagem nós já vimos várias vezes, né? O que é porcentagem, professor? Porcentagem significa o quê? Que a cada 100, não é, ó? Porcentagem significa a cada 100. E pode ser definida como a centésima parte de uma grandeza. Em frações nas quais o denominador lá não é igual a 100, aí nós efetuamos a divisão do numerador pelo denominador, até a segunda casa decimal. Depois, né, multiplicamos por 100 e assim encontramos a porcentagem referente. Por exemplo, aqui, ó, se eu encontrar uma situação problema, vai, ó. Em 2019, pouco mais de 99% dos municípios participaram da primeira fase da OBMEP. Em fração, nós temos o quê? Beleza, professor, que fração que nós temos? 99, né, sobre 100. Se eu tenho 99 sobre 100, gente, obviamente aqui vai dar 0,99. Essa divisão. Então, moral da história, 0,99 nada mais é do que 99%. Então, porcentagem vocês já viram várias vezes. Outro exemplo aqui, vamos colocar 3 centésimos, por exemplo, aqui, ó. 3 dividido por 100 é 0,03. Em porcentagem, 3%. Não é mesmo? Então, para descobrir aqui, ó, quando nós estamos fazendo exercícios, o aumento percentual de alguma coisa, podemos o quê? Seguir passo a passo algumas regrinhas. Por exemplo, quando eu quero saber o aumento percentual, basta eu dividir o valor menor pelo valor maior. Aí subtrair 1 do valor encontrado e multiplicar o valor, né, absoluto ou módulo por 100. Então é super fácil, gente. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar essa situação problema aqui para vocês, ó. Olha lá, gente, observa aí, ó. Em uma loja, Carol gastou aí, ó. Gastou não. Gostou de uma calça no valor aí, ó, de R$ 98. Na caixa, lá no caixa, ao efetuar o pagamento, a atendente informou que com desconto custaria R$ 90. Qual foi o percentual de desconto? Então, peraí. A calça custava lá R$ 98, que ela gostou. E teve um desconto aí, ó, certo? E passou a custar R$ 90. O que foi feito? Lembra que eu falei para vocês? Dividir o menor pelo maior. Olha lá. Só dividir, então, ó, o menor pelo maior. Primeira coisa que você vai fazer, olha lá. 90 dividido por 98. Está aproximadamente 0,918. Depois, fazer esse resultado menos 1. Lembrando que o 1 aqui era lá, 0,918 menos 1. Então, esse 1 aí é um inteiro, né? E o terceiro passo é só multiplicar por 3. Por 3 não, é só multiplicar por 100, que vai dar 8,2. Então, pessoas, viram aí, ó? Super fácil o que vai cair lá no simulado. Presta bem atenção lá, ó, pausadamente. Não façam o simulado de vocês correndo. Leiam atentamente aí todos os exercícios. Beleza, pessoas? Aí, leu certinho lá. Não tem como estar errando, beleza? Ah, também tem, pessoas, o seguinte, olha lá. Raiz quadrada, né? Vai ter um exercício ali que vai falar alguma coisa sobre raiz quadrada. Nesse exercício, gente, obviamente não vai estar lá, é raiz quadrada exata, não é mesmo? Então, só para relembrar vocês aí, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, rapidinho. Se eu for colocar a raiz quadrada, deixa eu ver, de 5. Percebemos o quê? Raiz quadrada de 5 não é um número exato. O que eu tenho que fazer aqui, gente, ó, para encontrar a raiz quadrada de 5? Lembra que eu falei para vocês? É só a gente ver os que são anteriores. Como assim, professor, os anteriores? Ó, raiz quadrada de 4, porque tem a raiz quadrada de 4, certo?
Aí nós colocamos aqui a menor. Raiz quadrada de 5 que a gente vai encontrar. E outro número que tem raiz exata aqui. No caso, seria a raiz quadrada de quem? De 9. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Pera aí, deixa eu tirar minha câmera aqui. Ó. Como que vai ficar aqui, então? Resolvendo, basta fazer o quê? Ó? Deixar maior aqui. Ó. A raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada, gente, de 4? Raiz quadrada de 4... 2. A de 5 eu preciso encontrar. Raiz quadrada de 9, 3. Eu sei o quê? Que o número que eu tenho que encontrar aqui da raiz quadrada de 5 ele é maior do que 2, obviamente, e menor que 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeiro, identificamos quem? Entre quais números quadrados perfeitos está a raiz quadrada de 5. Então, percebam o quê? Que eu falei, se é um número maior do que 2, tem que ser menor do que 3. Então, o que eu vou fazendo aqui? Ó? Por exemplo, aqui eu posso colocar 2,1 ao quadrado dá 4,41. Então, está longe de 5. Vamos outro. 2,2. 2,2 ao quadrado dá 4,84, isso. Vamos outro. 2,3 ao quadrado. 2,3 ao quadrado dá 5,29. Gente, ó, 2,3 já passou. Então, qual é o mais próximo do resultado 5 aqui? Ó? Seria 2,2. Então, o que nós colocamos? Que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente quanto? 2,2. Beleza, pessoas? É isso aí, ó. Então, para relembrar aqui esse pedacinho. Aqui, pessoas, nós temos exercícios também. Vai cair medidas aí de tendência central, não é mesmo? Aqui eu só quero que vocês prestem atenção no seguinte. O que você vai fazer aqui, ó? Por exemplo, aí, ó. Um professor de educação física registrou a distância dos saltos dos alunos durante o treino e obteve o seguinte quadro. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem Gustavo, Lívia, Rafaela, Matheus, Frederico, Lisandra, Ana, Aline, Edna. Aí lá embaixo vai ter ó, José, Jaime e Dirceu. O que eu preciso saber então aqui, gente? A distância média é dada por quem? O que eu preciso fazer? Pegar todos os valores. Se eu pego todos esses valores, eu preciso fazer o quê? Olha lá. Somar, obviamente, todos os valores. E dividir pela quantidade que eu tenho aí de crianças, aí no caso aí de alunos. Que são 12. Somando tudo, olha lá, dá 1.045. 1.045 dividido por 12 dá aproximadamente 87 centímetros. Então, isso aqui, gente, só foi para vocês poderem entenderem o quê? O que eu fiz aqui? Ó? Agora, nós descobrimos a distância média, né, de cada um deles. O que eu preciso que vocês só prestem bem atenção aqui. Ó. Quando eu for falar de medida de dispersão, eu vou usar esse exemplo aqui para vocês. Ó. Então, vamos lá. Então, pessoas, aqui, ó, quando eu for falar aí dessas medidas de dispersão, é o quê? Essas medidas, gente, são medidas estatísticas que acontecem o quê? Possibilitam determinar a dispersão dos valores dos conjuntos dados. Então, o que nós temos que lembrar? A amplitude será o quê? A diferença entre o maior e o menor elemento do conjunto de dados obtidos, certo? O que é a variância? A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor médio. Então, só para nós podermos relembrar aqui, ó. Lembra no exercício anterior que a média foi 87 centímetros? Então, beleza. Por que eu estou voltando aqui? Para determinar a variância, devemos encontrar o quê? O quadrado da diferença entre cada elemento e a média. Então, olha lá. O que eu vou fazer? Descobrimos que era 87, certo? Vamos pegar todos os valores que eu tinha lá da tabelinha.
Olha lá, o que eu tenho que fazer? Não está dizendo que a variância é a medida da dispersão que mostra o quê? Quão distante cada valor desse conjunto está do médio, certo? E a amplitude é o quê? É a diferença entre o maior e o menor elemento. O que eu tenho que fazer então aqui, professor? Vamos lá. Basta o quê que eu falei para vocês? Basta subtrair o menor elemento do maior, certo? Então, o que nós vamos fazer? Olha lá. Lembra na tabelinha que nós tínhamos os tamanhos do salto? A distância, perdão, né? Então, Gustavo era 89. O que eu faço aqui? Eu pego todos aqueles valores, ó. 89 menos 87 ao quadrado. O outro que eu tinha lá era da Lívia, que era 99, todos ao menos 87 ao quadrado. E todos os saltos menos 87, que foi a média que nós tínhamos encontrado. Feito tudo isso aí, olha lá. Tá vendo? Nós vamos encontrar todos os valores. Ó, 89 menos 87 é 2, e 2 ao quadrado é 4. E assim por diante. Feito tudo isso aí, ó, quais são os valores que nós vamos encontrar? Olha lá. A variância é dada por quê? Olha lá os valores. Deu 4, 144, 169, 121, o 0, 1, 9, 100, 4, 100 de novo, 484 e 289. Somando tudo, olha lá, 1.425 dividido por 12. Deu quanto? Olha lá. 118,75 centímetros quadrados. Aqui, pessoas... Peraí. Aqui, pessoas, percebemos o quê? Olha lá. Que está em centímetros quadrados. O que eu faço? Então, somei todos os elementos e dividi por 12. Chegando aqui, o que eu tenho que fazer? Se ele está em centímetros quadrados, o que, olha lá, está dizendo até lá embaixo, ó. Veja que a unidade de medida da distância ficou o quê? Ficou elevada ao quadrado. Logo, para continuar a unidade de medida aí, ó, condizente, o que eu tenho que fazer? Que é o centímetro, basta extrair a raiz quadrada da variância. Então, o que eu preciso fazer? Colocar esse número dentro da raiz. Então, olha, 8,75. Feito isso, vai dar aproximadamente quanto aqui? Ó? 10,90 centímetros. Então, isso significa que os valores estão aqui, ó, dispersos em aproximadamente 11 centímetros, né? Porque deu 10,90 entre 11 centímetros. Então, quanto maior esse resultado, mais dispersos estão os dados do conjunto. Então, é isso que vocês só vão ter que prestar bem atenção aí, pessoas, na hora que vocês forem fazer o simulado. Beleza? Vai estar aí, ó, isso aí para vocês. Então, galerinha, prestem bem atenção, leiam atentamente o simulado, vocês sabem muito bem como realizá-lo, não é a primeira vez que vocês estão fazendo, só, repito, né? Prestem bem atenção, leiam atentamente, não é para chegar lá e chutar qualquer alternativa. Então, boa sorte a todos, até o nosso próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau, hein?